Já reparou como você está sempre se segurando, não dizendo o que realmente pensa, não fazendo o que realmente quer, não sendo quem realmente é? Você se segura no trabalho, nos relacionamentos, nas conversas, nas escolhas, como se houvesse uma mão invisível te puxando de volta toda vez que você tenta avançar. Talvez você tenha chegado aqui porque sente isso constantemente. Essa sensação de estar vivendo uma versão reduzida de si mesmo. Uma versão segura, controlada, aceitável, mas não completamente viva. Otto Rank, um dos psicanalistas mais profundos e menos conhecidos, passou décadas estudando algo que a maioria das pessoas prefere ignorar. Você tem medo de viver plenamente. Não medo no sentido superficial de fobias ou ansiedades específicas, mas medo no sentido existencial. O terror de realmente existir, de se expor, de ser você mesmo sem proteções, sem máscaras, sem garantias. E esse medo não te impede de viver. Seria mais fácil se impedisse. O que ele faz é pior. Ele te faz viver pela metade. Você vive sim, mas uma vida reduzida. Você ama, mas não completamente. Você cria, mas não plenamente. Você se expressa, mas com filtros. Você existe, mas apenas até o ponto em que se sente seguro e depois recua. Rank chamava isso de compromisso neurótico, a tentativa impossível de viver sem se expor completamente ao risco de viver. Você quer estar vivo, mas não quer pagar o preço da vida. E o preço é vulnerabilidade, incerteza, possibilidade de rejeição, fracasso, destruição. Então você faz um acordo inconsciente. Eu vou viver, mas só até aqui. Não vou me arriscar demais. Não vou me expor completamente. Vou ficar na zona segura. E nessa zona segura, você constrói uma vida inteira. Relacionamentos que não te ameaçam. Trabalho que não te desafia de verdade. Expressões que não revelam quem você realmente é. Tudo calibrado para te manter protegido do terror de estar completamente vivo. Mas Rank sabia, essa proteção tem um custo. E o custo é a sua vida, não a vida biológica, a vida psíquica, emocional, criativa, a vida real. Se você sente que está sempre se segurando, que nunca vai até o fim das coisas, que existe uma versão mais intensa de você que nunca consegue emergir, então este vídeo não é sobre superar o medo. É sobre reconhecer que o medo já venceu e que você está vivendo a vida que o medo desenhou para você, uma vida pela metade. Rank tinha uma visão radical sobre o medo humano. Ele dizia que existem duas angústias fundamentais que governam toda a existência humana e você está sempre preso entre elas. A primeira ele chamava de angústia da vida, o medo de viver plenamente, de ser você mesmo, de se destacar, de ser visto, de existir de forma autêntica e vulnerável. A segunda ele chamava de angústia da morte, o medo de não viver, de ser esquecido, de não importar, de desaparecer sem deixar marca. E aqui está o problema. Você não pode escapar das duas ao mesmo tempo. Quanto mais você evita uma, mais você cai na outra. Vou te mostrar como isso funciona. Quando você tem medo de viver, medo de se expor, de ser vulnerável, de se destacar, você se protege. Você se esconde, não se arrisca, não se expressa completamente. Você vive uma vida pequena, segura, controlada. E nessa vida pequena, você se sente protegido da angústia da vida. Mas o que acontece? Você começa a sentir a angústia da morte, porque você não está realmente vivendo. Você está apenas existindo. E no fundo você sabe, quando morrer nada de significativo terá acontecido. Você terá passado pela vida sem realmente viver. Então você tenta resolver a angústia da morte. Você busca significado, quer deixar legado, quer ser lembrado, quer provar que sua vida importou. E para isso, você precisa se expor. Criar algo, fazer algo grande, ser alguém. Mas o que acontece quando você começa a se expor? A angústia da vida dispara, porque exposição significa vulnerabilidade. Significa risco de rejeição, crítica, fracasso. Significa ser visto de verdade. E isso é aterrorizante. Então você recua novamente e volta para a segurança. E o ciclo recomeça. Rank dizia que a maioria das pessoas passa a vida inteira oscilando entre essas duas angústias, nunca se expondo completamente porque tem medo da vida, nunca se escondendo completamente porque tem medo da morte. E nessa oscilação, você vive pela metade, nunca completamente protegido, nunca completamente vivo, sempre no meio termo desconfortável. Pense em quantas vezes você já sentiu isso. Você quer criar algo, um projeto, uma obra, algo seu, mas quando começa a criar, sente aquele medo paralisante. E se não for bom? E se as pessoas não gostarem? E se eu falhar? Então você não cria, ou cria algo seguro, algo que não te expõe de verdade. E aí sente o vazio, porque você não está realmente se expressando. Você quer se abrir num relacionamento, ser vulnerável, mostrar quem realmente é. Mas quando começa a se abrir, sente o terror. E se a pessoa me rejeitar? E se ela vir quem eu realmente sou e não gostar?
Então você se fecha, mantém distância, apresenta uma versão editada de si mesmo, e aí sente solidão. Porque ninguém te conhece de verdade. Você quer tomar uma decisão grande, mudar de carreira, de cidade, de vida, mas quando pensa em fazer, sente o medo. E se der errado? E se eu me arrepender? Então você não muda, fica onde está. E aí sente estagnação, porque você não está crescendo. E Rank diria, esse não é um problema seu, que é a estrutura da existência humana. Você está preso entre querer viver e ter medo de viver, entre querer significado e ter medo da exposição que o significado exige, que a maioria das pessoas nunca resolve essa tensão, apenas aprende a viver com ela, vivendo pela metade. Mas como exatamente você vive pela metade? Qual é a mecânica dessa vida reduzida? Rank identificou que as pessoas criam o que podemos chamar de zona segura, um território psicológico onde você se sente protegido das duas angústias. Essa zona não é um lugar físico, é um conjunto de limites invisíveis que você estabeleceu para si mesmo. Limites do que você pode dizer, do que você pode fazer, de quem você pode ser, de quanto você pode se expor. E dentro dessa zona, você constrói uma vida inteira. Você escolhe relacionamentos que não te desafiam demais, trabalho que é seguro, previsível, expressões que não revelam muito de você, conversas que ficam na superfície, tudo calibrado para te manter dentro dos limites. E aqui está o problema. A zona segura não é realmente segura. Ela te protege da angústia da vida, porque você não se expõe, mas te aprisiona na angústia da morte, porque você não vive de verdade. Vou te dar exemplos concretos. Você tem uma ideia criativa, algo que você realmente quer fazer, mas a ideia exigiria te expor. Exigiria mostrar algo pessoal, vulnerável, autêntico. Então você não faz. Ou você faz uma versão diluída, segura, que não te expõe de verdade. E aí sente o vazio. Porque você sabe que não foi até o fim. Você está num relacionamento e tem vontade de ser completamente honesto sobre algo. Algo profundo, verdadeiro, mais arriscado. Mas você não fala. Porque falar exigiria te expor. Exigiria mostrar uma vulnerabilidade que pode ser rejeitada. Então você guarda. E aí sente distância. Porque existe uma parte de você que a pessoa não conhece. Você tem um sonho, algo que realmente quer fazer com sua vida. Mas o sonho é arriscado. Exigiria abandonar segurança. Exigiria se lançar no desconhecido. Então você adia. Você diz um dia. Você mantém o sonho como fantasia. E aí sente frustração. Porque você sabe que está vivendo uma vida menor do que poderia. Rank dizia que a zona segura é uma prisão confortável. Você não sofre intensamente dentro dela, mas também não vive intensamente. Você existe num estado de meia vida, meia presença, meia expressão. E a parte mais cruel, quanto mais tempo você passa na zona segura, mais ela se solidifica. Os limites ficam mais rígidos. Você se acostuma com a vida reduzida. Você começa a acreditar que aquela zona é quem você realmente é, que aqueles limites são naturais, inevitáveis. Você esquece que você mesmo criou aqueles limites, que você escolheu inconscientemente viver ali e que você poderia sair. Mas sair exigiria enfrentar o medo, e o medo é grande demais. Então você fica e racionaliza. Não é tão ruim assim. Pelo menos estou seguro. Muita gente vive assim. Mas Rank sabia. No fundo, você sabe. Você sabe que está vivendo pela metade. Você sente isso nos momentos de silêncio. Nos momentos em que você se pergunta, é só isso? Nos momentos em que você vê alguém vivendo plenamente e sente uma inveja estranha. Porque você sabe que poderia ser você. Mas não é. Porque você escolheu a segurança. E o preço da segurança é a sua vida. Rank tinha uma tipologia fascinante. Ele identificava 3 tipos básicos de pessoas em relação às duas angústias. O tipo médio, que é a maioria das pessoas, é aquele que nunca resolve a tensão entre as angústias. Ele vive permanentemente no compromisso. Nunca vive plenamente, para evitar a angústia da vida. Nunca se esconde completamente, para evitar a angústia da morte. Fica no meio termo perpétuo. O tipo médio constrói uma vida normal. Casa, trabalho, família, rotina, tudo dentro dos padrões sociais. Tudo seguro, tudo previsível. E ele até pode ser feliz nessa vida. Feliz no sentido de confortável, de não estar em crise. Mas Rank dizia, o tipo médio nunca está realmente vivo. Ele está apenas existindo dentro de estruturas que outras pessoas criaram. Ele segue roteiros, cumpre expectativas, faz o que se espera, e nesse cumprimento, ele evita ter que enfrentar quem realmente é. O tipo médio não cria nada genuíno. Não porque não tenha capacidade, mas porque criação genuína exige exposição, e exposição dispara a angústia da vida. O tipo médio não ama profundamente, não porque não tenha capacidade, mas porque
amor profundo exige vulnerabilidade total, e vulnerabilidade dispara a angústia da vida. O tipo médio não muda radicalmente, não porque não tenha capacidade, mas porque mudança exige destruir estruturas antigas, e destruição dispara a angústia da vida. Então o tipo médio vive uma vida segura, respeitável, socialmente aprovada, mas psiquicamente morta. E você? Você é o tipo médio? Você passa os dias cumprindo obrigações, trabalhando, pagando contas, mantendo relacionamentos funcionais, mas não profundos, fazendo o que precisa ser feito. E no final do dia, sente um vazio estranho, como se algo estivesse faltando, mas você não sabe o que. O que está faltando, Hank diria, é vida real. Você está fazendo tudo certo, mas não está vivendo. Está apenas sobrevivendo psiquicamente. E a parte mais triste, você pode passar a vida inteira assim. A maioria das pessoas passa, nasce, cumpre papéis sociais, morre e nunca realmente vive, nunca se arrisca de verdade, nunca se expõe completamente, nunca cria algo genuinamente seu, nunca ama sem reservas, nunca é quem realmente poderia ser. E no leito de morte, se tiver consciência naquele momento, vai sentir o quê? Arrependimento. Não por coisas que fez, mas por coisas que não fez, por vida que não viveu, por versões de si mesmo que nunca deixou emergir. Hank estudou isso extensivamente. Ele via em seus pacientes o mesmo padrão, pessoas vivendo vidas funcionais mais vazias, e quando ele tentava empurrá-las para viver mais plenamente, elas resistiam, porque viver plenamente exigia enfrentar a angústia, e a angústia era grande demais. Então elas preferiam a meia-vida, e chamavam isso de realismo, de maturidade, de ser adulto. Mas Hank sabia, não é maturidade, é medo disfarçado de sabedoria. Mas Hank também identificou outro tipo, e aqui ele não estava falando apenas de artistas literais, mas de uma orientação existencial. O artista é aquele que escolhe enfrentar a angústia da vida, que escolhe se expor, criar, expressar, viver autenticamente, mesmo sabendo que isso significa vulnerabilidade, mesmo sabendo que isso significa risco de rejeição, fracasso, destruição. O artista não é livre do medo. Pelo contrário, o artista sente o medo intensamente, sente a angústia da vida com força total, mas ele faz a escolha de viver apesar do medo, ou melhor, através do medo. Quando o artista cria, ele se expõe completamente. Ele coloca algo de si mesmo no mundo, algo vulnerável, algo que pode ser rejeitado, criticado, destruído, e isso é aterrorizante, mas ele faz mesmo assim. Quando o artista ama, ele se abre completamente. Ele mostra quem realmente é, sem máscaras, sem proteções, sabendo que pode ser rejeitado, sabendo que pode ser machucado, mas ele se abre mesmo assim. Quando o artista vive, ele não fica na zona segura. Ele vai até o limite, ele se arrisca, ele experimenta, ele falha, ele se levanta, ele tenta de novo. E Hank dizia, o artista paga um preço alto por isso. Ele sofre mais que o tipo médio, porque ele está constantemente exposto, constantemente vulnerável, constantemente enfrentando a possibilidade de destruição. Mas o artista também vive mais, vive intensamente, vive plenamente, vive autenticamente. E aqui está o paradoxo. O artista tem medo da morte também, mas ele lida com a angústia da morte através da criação. Ele deixa algo no mundo, algo que continua existindo depois dele, não como garantia de imortalidade. Hank não era ingênuo, mas como expressão de que ele esteve aqui, de que ele viveu de verdade. O tipo médio evita a angústia da vida e acaba preso na angústia da morte. O artista enfrenta a angústia da vida e transforma a angústia da morte em criação. Mas Hank era realista. Ele sabia que poucos conseguem ser artistas no sentido pleno, porque ser artista exige uma coragem existencial que a maioria das pessoas não tem. Exige estar disposto a ser destruído. E a maioria das pessoas prefere não ser destruída, mesmo que isso signifique nunca estar realmente viva. E você? Você tem essa coragem? Você está disposto a se expor completamente, a criar algo genuinamente seu, mesmo sabendo que pode ser rejeitado, a amar sem reservas, mesmo sabendo que pode ser machucado, a viver autenticamente, mesmo sabendo que isso vai te colocar em conflito com as expectativas? Ou você vai escolher a zona segura, a vida pela metade, a existência funcional mas vazia? Hank não julgava, ele apenas mostrava as opções e o preço de cada uma. Mas de onde vem a coragem para viver plenamente? O que permite ao artista enfrentar a angústia? Hank tinha uma resposta: vontade. Não vontade no sentido de força de vontade ou determinação superficial, mas vontade no sentido de uma força vital primordial, o impulso de existir, de se expressar, de criar, de se afirmar no mundo. Essa vontade existe em você desde sempre. É a energia que te faz querer crescer, mudar, criar, expressar. É o que te empurra para a vida. É o que faz você querer mais do que apenas sobreviver,
Mas aqui está o problema. A vontade te coloca em conflito com o mundo. Porque a vontade quer se expressar livremente, quer criar sem censura, quer ser sem máscaras. E isso ameaça as estruturas sociais, as expectativas, as normas. Então, desde criança, você aprendeu a reprimir a vontade. Você aprendeu que expressar-se livremente é perigoso, que ser você mesmo completamente traz punição, que a vontade precisa ser controlada, domesticada, canalizada em formas socialmente aceitáveis. E aos poucos, você enterrou a vontade tão profundamente que esqueceu que ela existe. Agora você vive através de estruturas, papéis sociais, expectativas, obrigações, e a vontade está lá embaixo, reprimida, tentando emergir, mas sendo constantemente sufocada. E quando a vontade tenta emergir, quando você sente aquele impulso de criar, de se expressar, de fazer algo diferente, o medo dispara, porque a vontade te empurraria para fora da zona segura, te empurraria para a vida plena, e vida plena significa angústia da vida. Então você reprime novamente e volta para a segurança. Hank trabalhava com pacientes para reconectar com a vontade, para permitir que ela emergisse novamente. Mas isso não era terapia no sentido de ajuste social. Era terapia no sentido de liberação criativa. Porque quando a vontade emerge, você não se torna mais ajustado. Você se torna mais vivo. E ser mais vivo significa entrar em conflito. Significa não se encaixar perfeitamente nas estruturas. Significa incomodar. Significa se destacar. E a maioria das pessoas não quer isso. Elas querem terapia que as ajude a se adaptar melhor, a funcionar melhor dentro das estruturas existentes. Não terapia que as empurre para viver plenamente. Mas Hank sabia, você não pode viver plenamente e estar completamente adaptado ao mesmo tempo, porque as estruturas sociais exigem conformidade, e conformidade exige repressão da vontade. Então a escolha é, você quer estar adaptado ou quer estar vivo? A maioria escolhe adaptação, e chama isso de maturidade. Mas Hank diria, não é maturidade, é capitulação. É desistência da vida em troca de segurança, que a vontade reprimida se manifesta de formas distorcidas, em sintomas, em compulsões, em explosões emocionais, em crises de meia-idade, em sensação constante de que algo está faltando. Porque algo está faltando. Você está faltando. A versão plena de você, viva, criativa, expressiva, essa versão está reprimida. E você passa a vida inteira sentindo a ausência dela. Agora vem a parte mais difícil. Hank não oferecia solução fácil. Não prometia que você pode ter vida plena e segurança ao mesmo tempo. Porque você não pode. As duas angústias são reais. E você tem que escolher qual vai enfrentar. Se você escolhe segurança, você evita a angústia da vida, mas vive com a angústia da morte. Você se protege da vulnerabilidade, mas vive com o vazio de nunca ter vivido de verdade. Se você escolhe vida plena, você enfrenta a angústia da vida. Você se expõe, se arrisca, pode ser destruído, mas você vive, e quando morrer, pelo menos terá vivido. Hank dizia, não existe meio termo real. O meio termo é apenas uma ilusão que o tipo médio sustenta. Você acha que está equilibrando as duas angústias, mas na verdade está evitando as duas. E nessa evitação, você vive pela metade. A verdadeira escolha é binária. Você vai viver ou vai se proteger. E essa escolha não é feita uma vez. É feita todos os dias. Em cada momento em que você sente o impulso de se expressar, mas se segura. Em cada momento em que você quer se abrir, mas se fecha. Em cada momento em que você pensa em se arriscar, mas recua. Cada um desses momentos é a escolha entre vida e segurança. E a soma dessas escolhas é sua vida. Se você escolhe segurança na maioria dos momentos, você constrói uma vida segura, funcional, vazia. Se você escolhe vida na maioria dos momentos, você constrói uma vida intensa, arriscada, real. E Hank era brutalmente honesto. Ele não pode fazer essa escolha por você. Ninguém pode. Você é o único que pode decidir se vai viver plenamente ou se vai viver pela metade. Mas ele podia te mostrar o preço de cada escolha. E o preço da segurança é sua vida. Não sua vida biológica, sua vida psíquica, sua vida criativa, sua vida autêntica. O medo não te impede de viver. Ele te faz viver metade da vida. E você pode passar a existência inteira nessa metade, acreditando que é tudo que existe. Ou pode reconhecer que existe uma outra metade, mais arriscada, mais vulnerável, mais real, esperando por você. Mas para acessar essa outra metade, você precisa atravessar o medo, não eliminá-lo, atravessá-lo, sentir a angústia e escolher viver mesmo assim. E talvez essa seja a única coragem que realmente importa. Não a ausência de medo, mas a escolha de viver apesar dele. Se você chegou até aqui, algo foi tocado. Talvez você esteja sentindo desconforto, porque reconhecer que está vivendo pela metade dói, porque perceber que construiu uma vida inteira baseada em medo é devastador. Ou talvez você esteja sentindo um chamado estranho,
Um impulso de finalmente viver plenamente, de sair da zona segura, de parar de se segurar. Hank não estava te julgando por viver pela metade. Ele estava te mostrando que você tem uma escolha e que essa escolha está disponível agora, não no futuro, agora. Você não está vendo este vídeo por acaso. Talvez você tenha chegado aqui exatamente quando começou a sentir que sua vida está pequena demais, que você está se segurando demais, que existe uma versão mais viva de você que nunca consegue emergir. Você não precisa ter coragem instantânea. Você não precisa mudar tudo amanhã. Mas também não pode mais fingir que não sabe. Você sabe agora. Você sabe que o medo te faz viver pela metade, que a zona segura é uma prisão, que você está reprimindo a vontade, que você está escolhendo segurança em vez de vida. E talvez essa consciência seja o primeiro passo, porque você não pode mudar o que não reconhece. O medo não vai desaparecer. A angústia da vida não vai embora, mas você pode escolher viver através dela. Pode escolher se expor, se arriscar, criar, amar, existir plenamente, mesmo com medo. Hank dizia, a vida não é sobre eliminar o medo, é sobre escolher o que você vai fazer com ele. Você vai deixar o medo desenhar sua vida? Ou você vai viver apesar do medo? A resposta define tudo, e só você pode respondê-la. O medo não te impede, ele só te faz viver metade da vida, mas a outra metade está esperando, e sempre esteve.